Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na realidade, esta é uma reunião que está sendo gravada e muitos que não estiverem presentes poderão estar assistindo posteriormente. Esta é uma apresentação oficial do projeto Lixo Zero Social 10 para o município de Rodrigues Alves, do Acre. O meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou presidente e fundador da Confederação do Elo Social do Brasil, instituição social que completou no último dia 7 de fevereiro 32 anos de existência e que tem mais de 10 mil diretores, inclusive no Acre, onde já tive o prazer de estar por 4 ou 5 vezes, e até mesmo fomos capa dos jornais principais aí, com o lançamento deste nosso trabalho. Esse é um trabalho que certamente contou com um atraso ligado à pandemia, que não atrasou só a implantação do nosso projeto, atrasou o mundo inteiro, e agora estamos retomando nessa parte final, que é a parte de implantação do trabalho. Eu começo tirando a primeira das dúvidas. Nós somos uma instituição social sem fins lucrativos, e logo fica a primeira das dúvidas. Como uma instituição social sem fins lucrativos pode apresentar uma solução para algo como o lixo, que é um problema crônico, não só no Brasil, como também ainda em vários países do mundo, que tem um reflexo no meio ambiente, na saúde, na qualidade de vida e na responsabilização dos nossos governantes. Então, como nós podemos estar fazendo isso sem fazer uso de verbas públicas? Então, eu quero reforçar que tudo que aqui será apresentado não faz uso de verbas públicas nem municipal, nem estadual e nem federal.
e não pode fazer. Esta é uma solução empresarial. Se nós fizermos uma PPP, nós vamos deixar de ser exclusivamente empresarial. E aí vamos ficar igual ao consórcio. Faz uma reunião para marcar a outra, à espera de emenda parlamentar, de uma aprovação aqui, de uma aprovação ali. Não é o nosso caso. Então, 100% do que está sendo apresentado aqui, ele tem origem empresarial e visa lucro. Ser empresário não é sacerdócio. Ser empresário é ter visão empresarial. Quem tem que ter visão social e comprometimento social são os nossos governantes e nós, que somos numa instituição social. O empresário tem que ter comprometimento com o capital que ele investiu e com as responsabilidades sociais que ele tem. Afinal, o empresário toca o maior projeto social que existe no planeta. Não existe nenhum projeto social que seja maior do que o emprego. Então, nós não queremos onerar o empresário com responsabilidades que não lhe cabem. Cabe a nossos governantes. Então, o motivo de nós, enquanto instituição social, estarmos aqui apresentando essa solução é que, ao longo dos 32 anos que completamos agora, no dia 7 de setembro, nós podemos afirmar que os primeiros 15 nós acreditávamos em muitas coisas. Acreditávamos em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, parcerias municipal, estadual, federal. Nós deixamos de acreditar. E o que nos levou a isso é simples. O Brasil é um dos campeões na mortalidade de instituições sociais. Você tem uma instituição social que vive parcialmente ou totalmente de verbas governamentais, se o governo pegar uma gripe, ela vai pegar pneumonia e ela vai morrer. E era esse o motivo de tantas instituições sociais desaparecerem. Tomamos, então, a decisão de não mais ter parcerias governamentais. E já naquela época, há 15 ou 16 anos atrás, rompemos todas as parcerias que tínhamos e passamos a focar em projetos autossustentáveis. Surgiu com isso a necessidade de ter um grande projeto que gerasse renda para manter os, então, projetos sociais que nós tínhamos. E, estudando, chegamos ao lixo. O lixo é o ou um dos maiores negócios do planeta. Não existe um ramo de atividade onde você não tenha que comprar a matéria-prima. Quem lhe entrega a matéria-prima ainda lhe paga para entregar a matéria-prima e você vende matéria-prima. Não tem notícia de que o lixo diminuiu. Todas as informações que se tem é que o lixo só aumenta e, junto com ele, aumenta o poder calorífico. No passado, nós íamos ao mercado e comprávamos 30 quilos de alimento, possivelmente traríamos 300 gramas de embalagem. Hoje, dependendo do que você for comprar, dos 30 quilos, você poderá estar trazendo de 3 a 4 quilos de embalagem. Isto é riqueza, isto é poder calorífico. Então, além de tudo, é um negócio que a tendência é só melhorar, nunca é piorar. Então, apoiados nessa segurança e no conhecimento que temos também, que um dos campeões em problemas junto ao Ministério Público é o lixo, seguido pelo transporte público, e só em terceiro lugar é que nós vamos ter as obras públicas. Então, nós estávamos no caminho certo. Coincidentemente, se é que coincidências existem, dizem que coincidências é a lógica de Deus, mas, coincidentemente, naquele mesmo momento em que nós estávamos tomando essa decisão, estava se escrevendo a nova lei de resíduos sólidos. E nós, que tem uma diretoria federal, todos com formação em direito, passamos a acompanhar esta nova lei. Quando aprovada ela foi, nós já éramos considerados um dos grandes especialistas
nos defeitos dessa nova lei. Ela acabava de nascer e já nascia com tantos defeitos que nós nos tornamos especialistas nos defeitos dela, porque leis foram feitas para serem cumpridas. Quem com elas não concorda deve disputar a eleição a cada 4 anos, tornar-se um parlamentar, escrever novas leis ou retificar as existentes. Então, a nós que não somos parlamentares, caberia cumpri-la, e foi isso que nós fizemos. Nós podemos garantir que somos uma instituição reconhecida na nova lei, porque a então ministra Isabela Teixeira, que na época estava à frente dessa pasta em Brasília, me convidou para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, na época palestrando por 45 minutos sobre os defeitos da nova lei para os 475 delegados do meio ambiente do Brasil. Então, estava dada a largada para a implantação desse nosso projeto. E a largada foi apoiado do que manda a lei. A lei deu às prefeituras 4 anos de prazo para se enquadrarem. E nós, que já tínhamos 15 anos de estrada e conhecíamos muito o modus operandi dos nossos governos, quer municipal, estadual e federal, tínhamos certeza de que nada seria feito, como não foi. Tivemos a criação de inúmeros consórcios, reuniões e mais reuniões, nós vamos resumir. Ao longo de 4 anos, tudo que se conseguiu no Brasil foi gastar-se o equivalente à construção de 1.468 usinas, só com folhas de papel A4, empilhadas uma em cima da outra, com o nome de plano de resíduos sólidos. Reuniões de consórcio, nós participamos de diversas, até 2011, início de 2012, para chegar à conclusão que elas eram idênticas no Brasil inteiro. E se nós passarmos algumas gravações para vocês, ainda hoje, 2022, vocês vão achar que aquelas reuniões de 2011, 2012, elas estariam acontecendo há 2 ou 3 meses atrás. Só perceberão que mudou alguma coisa porque não é o mesmo prefeito e não é o mesmo secretário do meio ambiente. Pessoas mudaram, mas o assunto não mudou, o assunto é o mesmo. Como é que nós vamos conseguir um TAC? Como é que nós vamos conseguir uma emenda parlamentar? Como é que nós vamos nos unir? O que nós vamos fazer? Isso ainda não tem. Você não tem um modelo padrão de aterro sanitário a ser implantado de acordo com a população. Você não tem. Então, nós não temos praticamente nada, nós estamos da mesma forma, saíram mudando o nome de lixões para aterros sanitários controlados e fazendo propaganda, que é a especialidade do brasileiro. Nós, por sua vez, trilhamos um caminho que nós achávamos que era o correto e era exatamente o caminho que as prefeituras, certamente, através dos consórcios ou do Estado, deveriam percorrer. A primeira pergunta que se faz é: qual é a solução para resíduos sólidos? Eu acho que ninguém se fez essa pergunta ainda. Se fizer, a resposta que vão encontrar a nível mundial é que a solução para resíduos sólidos não se chama aterro sanitário. A solução se chama usinas. Então, para que se possa avançar, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de uma logística. O problema do lixo é a logística. O Brasil tem dimensões continentais. Nós vivemos em um país, você tem prefeituras com até 800 habitantes e algumas com menos de 800 habitantes. Como que você vai unir essas prefeituras se a cada 2 anos tem que se degradar nas urnas para buscar o poder ou para se perpetuar no poder? Você tem divergências partidárias, ideológicas, tudo que você possa imaginar nós temos. Então, a solução do lixo não está atrelada à política, ela está atrelada à iniciativa privada. Se você acrescentar nesses estudos que o Brasil é especialista em fazer grandes obras e depois privatizá-las,
Se as obras posteriormente são privatizadas, o que nós concluímos? Nós concluímos que podemos até ser bons para fazer, mas não somos bons para administrar. E onde é que está escrito que todas as grandes obras devem ser feitas pelo Estado? Isso não está escrito nem na Constituição Federal, nem nas estaduais e nem nas leis orgânicas do município. Então, o que nós estamos fazendo aqui é só cortando o caminho. Se uma prefeitura fosse fazer uma usina, ou um consórcio de prefeituras fosse fazer uma usina, assim que pronta ficasse, seria privatizada. E por que nós vamos gastar todo esse tempo e dinheiro se, ao final, provado ficará que a solução está na mão da iniciativa privada? Então, nós cortamos esse caminho, nós já estamos nascendo privatizados. Não precisou ser muito inteligente para trilhar desta forma. Então, nos restava o quê? Divisão regional. Já que sabíamos que a solução era usinas, qual é a divisão regional? Estudando, concluímos que, com menos de 100 mil habitantes, você não consegue solução para o lixo, solução primária, eu estou falando. Não estou falando solução final. E com menos de 800 mil ou 1 milhão de habitantes, no caso do Acre, é um estado pequeno, você não consegue a solução final. Próxima pergunta: qual modelo de usina, então, no Brasil seria viável? Já que chegamos à conclusão que precisamos de 100 mil habitantes para a usina primária e de, em média, acima de 800 mil para a usina final. Vamos pesquisar. A única forma que se tem de chegar a uma decisão é pesquisando, visitamos todas as tecnologias existentes no mundo e que no Brasil seriam viável a sua implantação, para chegar à conclusão que cada povo tem uma usina de acordo com a sua cultura. A usina do Japão é muito interessante, no Brasil funcionaria bem, talvez daqui a 200 anos, quando tivéssemos uma cultura similar à que eles hoje já têm. A usina do Canadá, talvez com 100, 150 anos. A usina da Índia, talvez com 100 anos. Mas nós não podemos esperar todos esses anos para a população ser preparada culturalmente. Nós precisamos de uma solução agora. A solução agora foi criar nossa própria usina. Então, as usinas INER, elas foram desenvolvidas no Brasil de acordo com a cultura que hoje temos. Nós temos prefeito que joga o lixo no rio, temos prefeito que nem recolhe lixo, como nós temos prefeitura que tem coleta seletiva. Então, esse é o panorama nacional. Então, nós precisávamos de uma usina nacional que pudesse absorver todos esses modos operantes dos nossos governantes, que desse lucro ao empresário, porque, como eu disse, empresário não é sacerdote e nem pastor. Ele é um homem de negócio que visa lucro com o seu capital. Então, de posse de todas essas informações, nós desenvolvemos o sistema INER de resíduos sólidos. O sistema INER, ele tem usinas primárias que vão de 100 a 200 mil habitantes. Essas usinas primárias nós chamamos de CTT, porque, na verdade, nós não industrializamos, a nossa lei não permite que queime, então você tem que selecionar as riquezas e dar uma destinação para o rejeito. Então, esse modelo de usina que nós desenvolvemos está de acordo com a lei. Você tem 4 elevadores de carga, que abastecem uma moega com capacidade de 200 toneladas. Você tem um sistema de esteira na parte de baixo dessa moega, que alimenta um outro sistema de esteira, onde temos selecionadores de riqueza. Ao final dessa esteira você tem 2 eletroímãs, e daí por diante, o que se chama hoje de rejeito, nós classificamos como pré-CDR. Chamamos de pré-CDR, porque para que CDR ele fosse, ele teria que ter uma umidade de 5 a 15% e teria que estar triturado em uma cronometria que o mercado exige. Só que
Nós estamos com uma umidade prevista acima de 75%. Se nós triturarmos, nós perdemos a logística. Por que nós perdemos a logística? Porque se você pegar um caminhão com 18 toneladas e você triturar, você vai precisar de 4 caminhões para transportar um material que já não tem valor. Então, ao compactar nessas prensas envelopadas, nós passamos a ter fardos de 800 quilos. Com esses 800 quilos, nós ganhamos logística. Essa logística nos permite transportar este material por até 300 quilômetros, que ainda vai dar lucro lá na usina final. Então, esta usina final, nós podemos transformar esse material em diversas coisas. São mentirosas as informações de que vai fazer energia elétrica, de que vai tirar óleo diesel, de que vai fazer metanol. Tudo isso é possível, mas nós não estamos aqui para mentir. Então, nós só poderemos saber o que faremos a nível final quando nós tivermos um estudo do PCI do lixo. Tem o estudo do PCI do lixo, você não sabe qual é o melhor equipamento final. Se você não tem o PCI do lixo nem municipal, como é que você vai ter, no caso do Acre, o PCI do lixo do estado inteiro? O que podemos adiantar é que nós não somos amadores. Nós temos uma equipe de profissional que trabalha na parte de aprovação ambiental, que contam com uma experiência de mais de 15 anos junto à CETESB. A CETESB é o maior órgão de aprovação ambiental do Brasil e o terceiro do mundo. Então, posso adiantar a vocês que esta usina final, que será uma só para o Estado, ela poderá trabalhar no sistema pirolítico, elevando esse material a 650 graus, tirando o óleo diesel, craqueando os gases, vendendo o biochar, da mesma forma que poderemos optar por um equipamento de gaseificação que custa 3 vezes mais do que o equipamento pirolítico, e aí sim, você vai trabalhar a mais de 1.150 graus, vai trabalhar com turbinas gerando energia elétrica ou com motor a combustão. Podemos optar também por tirar o metanol, como poderemos, caso seja o lixo muito pobre, trabalhar com adubo líquido, adubo pastoso. Quem vai tomar essa decisão não é o prefeito, não somos nós. Quem vai tomar essa decisão é o dono da usina, é uma empresa SA de capital fechado. Eles é que vão decidir qual é o custo-benefício, e esta decisão só se poderá tomar depois de fazer um estudo do estado inteiro qual é o PCI do lixo. Então, eu só quero tranquilizar a prefeitura, que tem a obrigação com relação à destinação final do lixo, que ele terá uma destinação que no Brasil será aprovada, porque temos 14 plantas e os empresários que conosco estão, já estão fazendo excursão pela Europa para ver qual é o melhor tipo de equipamento, cuja decisão só ocorrerá depois do estudo residual. Está previsto no município de vocês a construção de um CTT. Esse CTT tem capacidade de 100 a 200 mil habitantes. Toda a logística de implantação ela já foi estudada. Nós estamos há 8 anos desenvolvendo esse projeto. Nós não chegamos no Acre hoje, nós já estamos trabalhando aí há 8 anos. É evidente, o Acre tem uma característica bem diferente dos demais estados. Aliás, toda a região amazônica tem. Tem local que esse lixo terá que ser transportado por barcos, tem local que não tem estrada. Tudo isso já foi pensado. E vocês podem constatar essa nossa divisão através do próprio site, que é o elosocialac.org. Não tem o BR. E aí vocês têm a divisão de onde e como estão distribuídas as nossas usinas. O empresário, para entrar em um negócio desse, ele precisa de segurança jurídica. Então, o primeiro passo que nós demos com relação à implantação desse projeto foi
trabalhar na segurança jurídica. Notificamos inicialmente todas as autoridades federais, do presidente da República ao procurador-geral da República. Todos tiveram prazo de 15 dias para se manifestarem. O presidente da República, em especial, recém-empossado, não esperou nem os 15 dias. No dia 7 de janeiro de 2019, ele usou a sua caneta BIC, que ele tanto fala, pela segunda vez. Primeira vez ele usou para dar posse aos seus ministros. E a segunda vez ele usou para assinar o seu ofício número 001. Esse ofício foi assinado para a nossa instituição e nele consta uma determinação para que todos os ministérios nos atendessem com prioridade. Prova irrefutável de que o nosso projeto estava, como está até hoje, revestido de todas as formalidades legais. Nosso segundo passo, notificar todas as autoridades estaduais, governador, presidente da Assembleia Legislativa, procurador-geral do Estado e também o presidente do Tribunal de Justiça, que, igual as autoridades federais, tiveram 15 dias para se manifestarem. As manifestações estão aí à disposição de vocês no portal de internet do Acre. Então, nós estamos muito tranquilos com relação à segurança jurídica. E agora estamos procedendo à apresentação para todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística e também para os consórcios. A nossa proposta já está feita. Vocês estão de posse de um ofício da nossa instituição, aonde estamos propondo essa solução com zero. É zero o investimento dos poderes públicos no nosso projeto. Para continuar mantendo a segurança jurídica, nós precisamos de um projeto de lei municipal. É comum encontrarmos nas prefeituras do Brasil uma empresa responsável pela coleta, destinação, varreção, poda de árvore. Não dá. Não dá para nós participarmos de um projeto de lei desse. Então, necessário se faz que se crie um projeto de lei municipal que reze que é só para destinação. Nós não temos no escopo do nosso projeto nem coleta e nem resíduos sólidos de origem de construção civil. Não faz parte do escopo do nosso projeto. Não trabalhamos com varreção e nem com poda de árvore. Nós somos especialistas só na destinação. E essa destinação, ela vai desde os resíduos sólidos eletrônicos até os resíduos sólidos hospitalares, crematório de animais. Tudo isso faz parte do escopo do nosso projeto. Então, necessário se faz a aprovação de um projeto municipal específico para isso. Aprovado esse projeto municipal, sancionado pela prefeitura, próximo passo se chama licitação. Se nós não tivermos uma licitação, nós vamos perder a segurança jurídica que tanto vocês precisam enquanto atividades políticos partidárias à frente do executivo, como nós precisamos a nível empresarial. Então, o fato de estarmos aqui sugerindo não significa que sairemos vitoriosos na licitação. A nossa proposta é que a prefeitura tenha uma economia nos gastos que hoje tem de no mínimo 20%. E o investimento de implantação do projeto é zero. Se tiver alguma outra empresa que certamente estará no dia da licitação participando conosco e tiver uma proposta melhor, o nome já está dito, é licitação. É lícito que eles ganhem e que eles implantem. Então, a contrapartida da prefeitura é única e exclusivamente a concessão de uso de uma área de terra de 10 mil metros, que não esteja a 45 metros de rios, que não seja uma reserva ecológica, que não tenha nascente,
que esteja logisticamente localizada em um ponto que o nosso departamento de engenharia venha a pré-aprovar, porque a aprovação final ela se dará mesmo pela própria prefeitura. Então, essa é a proposta que nós temos para vocês, do município de Rodrigues Alves. Estamos preparados para iniciar esses trabalhos assim que terminarmos de apresentar para as demais prefeituras do Acre e que fizermos uma audiência com o Ministério Público e todas as prefeituras envolvidas na logística. Essa será uma primeira audiência. E aí eu acredito que estamos envolvendo 6 ou 7 prefeituras. Depois de uma próxima audiência, sim, todas as prefeituras do Acre, porque direta ou indiretamente, todas serão beneficiadas com o nosso trabalho. Então, essa é uma apresentação pelo lado empresarial. Então, eu estou falando aqui como presidente do consórcio INER. O consórcio INER é o consórcio que vai construir essas usinas. Ele é composto de todas as empresas que fabricam equipamentos ou que prestam serviços para tornar isto realidade. Então, é impossível bater nos preços que estão sendo praticados pelo consórcio INER. Quem dele participa são as maiores fábricas de prensas do Brasil, as maiores de esteira, elevadores. A Intelbras, maior da América Latina e uma das maiores do mundo em tecnologia. A SAGE, IOB, a SAGE é a maior do mundo, a IOB é a maior do Brasil, que foi vendida pela SAGE. A Gerdau, a ArcelorMittal, Gerdau a maior siderúrgica do Brasil e a ArcelorMittal a maior do mundo, estão fornecendo aço a preços reduzidos, porque não tem como bater e não pode bater nos preços que nós estamos praticando. Não tem comissão, não tem vendedores, é direto dos fabricantes para os investidores que estão organizados através de uma empresa SA. Então, a nossa logística é indiscutível, os nossos preços são indiscutíveis, a nossa segurança jurídica é indiscutível e o lucro que lá está previsto também eu considero indiscutível, porque se feito foi ou endossado pela maior empresa de assessoria do mundo, alguém que venha contestar que o retorno do capital investido, caso pago fosse, eu digo caso pago fosse, porque nós temos um financiamento aprovado com recursos externos de 12 anos, com 3 anos de carência para começar a pagar. Então, o empresário não vai estar investindo quase que nada. Se ele tem 3 anos para começar a pagar e nós temos capacidade de construir uma usina dessa em 8 meses, está previsto que ela entre em funcionamento com menos de 2 anos. Quando ele começar a pagar, quem vai pagar já é a própria usina, não é ele. E se alguém quiser contestar, até poderá, mas terá que arrumar empresas de outro planeta, porque no Brasil a SAGE é a maior e ela é a maior do mundo. Então nós estamos muito confortáveis com relação à segurança jurídica, à segurança do investimento, à segurança legislativa, à segurança constitucional. Agora vamos falar em social. Nós somos uma confederação, nós não temos lucro, tudo aqui é social. E o porquê estamos à frente desse trabalho? Precisamos ter alguma vantagem. A vantagem da confederação em estar implantando esse projeto está na conquista de um prédio social a cada usina que for construída. Então, está embutido no preço dessas usinas a construção de um prédio social, que a previsão não é de que seja construído no município de vocês, mas também vai beneficiá-los. Esse prédio ele tem um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito e 3 pessoas
com outras formações universitárias. O objetivo desse prédio é trabalhar na prevenção dos problemas sociais. O Estado está preparado para chegar depois. O Estado chega depois da catástrofe, depois do assassinato, depois do vício, depois do feminicídio. Não existe um tratamento da família e da região que venha evitar que isso aconteça. Então, esses nossos prédios têm capacidade para atender até 150 famílias dia, com psicólogos, assistente social, advogados, atuando na prevenção dos problemas. E essa é a nossa função, esse é um dos nossos trabalhos social, diga-se de passagem, o maior deles. Agora, o lado social, com relação a resíduos sólidos. Dentre os problemas da nova lei de resíduos sólidos, em que fui palestrante na 4ª Conferência do Meio Ambiente, um dos principais é que esta lei é uma lei socialista. E você não consegue implantar uma lei socialista em um país que não é socialista. Ela obriga os nossos governantes a inserir na política de resíduos sólidos os catadores, e até onde eu sei, catador não é uma profissão e jamais será. Catador é uma situação temporária em que as pessoas se encontram porque foram expurgadas do mercado de trabalho. Então, como que você vai fazer com que ele seja inserido? É uma questão de interpretação da lei. Quando ela diz que eles têm que ser inseridos, ela também não diz que a prefeitura tem que dar uma cesta básica, que ela tem que dar uma bolsa, que ela tem que dar uma bicicleta, que ela tem que dar uma moto, que ela... Não diz. Diz que eles têm que ser inseridos. Então, estudando a nova lei de resíduos sólidos, nós percebemos que está embutido como resíduos sólidos volumosos aquilo que nós consideramos resíduos sólidos moveleiro. Você tem aí fogão, geladeira, micro-ondas, computador, escrivania, resto de guarda-roupa, poltronas, colchão. Isso tudo são resíduos sólidos que nós entendemos como sendo moveleiro. E aí você tem os resíduos sólidos de construção civil, que também são volumosos, mas são de construção civil. Então nós pegamos essa deixa e separamos dos resíduos sólidos volumosos aqueles que são de construção civil e os que são moveleiros. E, continuando nossos estudos, concluímos que no Brasil a profissão do tapeceiro e do decorador não era uma profissão reconhecida, por mais que seja antiga, por mais que tenha chego aqui junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral, até hoje não tinha sido reconhecida. Nós percebemos que essa seria a deixa. Como instituição social de cobertura nacional que somos, nós temos também o poder de fazer projetos de lei. Isso não é uma exclusividade de senadores e deputados. Instituições sociais com representação nacional, como no nosso caso, elas têm esse poder de fazer projeto de lei e nós fazemos. Aqueles que tiverem dúvida da veracidade disso, é só acessar aí o site participaçãolegislativa.org.br e vocês terão acesso a inúmeros projetos de leis que fizemos, alguns aprovados, outros em mão de relatoria, outros não aprovados, faz parte do jogo democrático. Mas o importante é que o projeto que regulamentou e que reconheceu como profissão o tapeceiro e do decorador foi aprovado, como também foi aprovado o projeto que tornou o dia 11 de outubro, em especial na data de hoje, o Dia Nacional dos Tapeceiros. Após regulamentar essa profissão, criou-se o sindicato da categoria, porque é assim que se regulamenta uma profissão, e este sindicato, que faz parte do nosso guarda-chuva, está oferecendo um curso de 10 meses para os catadores, transformando-os em tapeceiros, restauradores de imóveis e decoradores. E aí sim, nós estamos cumprindo a lei na íntegra, ou seja,
nós estamos oportunizando os catadores dentro do segmento de resíduos sólidos. A única diferença é que, após formados, eles estarão integrados no mercado como tapeceiros, restauradores e decoradores, não mais como puxadores de carroça e nem captadores de latinha, papelão, garrafa PET. Estas cooperativas que estaremos montando não vão trabalhar com isso. Aqueles que quiserem continuar fazendo isso não nos interessa. Nós temos interesse pelos catadores, nós queremos oportunizá-los e não profissionalizá-los no ramo de puxar carroça e carregar riquezas para enriquecer um grupo de empresas e empresários e de falsas cooperativas, sem querer generalizar. Tem muita cooperativa boa e tem muito bons empresários também. Mas vamos citar aqui apenas um exemplo para não se estender. Nós temos a Klabin. Klabin é a maior empresa do Brasil responsável pela compra de papel e papelão. Ela compra praticamente 100% de todo o papel e papelão reciclado do Brasil. Ela só tem 3 fábricas, 2 em São Paulo e 1 em Pernambuco. E não tem interesse em ter a 4ª, porque quem paga a logística desse material para chegar até as suas fábricas são os escravos que trabalham na ponta, puxando carroça. Então, isso é uma forma de escravidão que nós pretendemos combater. Então, a solução para o catador é essa, sem custo. Posso explicar do porquê sem custo? Quem é que tem interesse em ter mais tapeceiros e decoradores, se não empresas que vendem artigos para eles e indústrias que vendem ferramenta para eles? Estes são os nossos patrocinadores. A Caster e a J. Serrano, as 2 maiores tecelagens do Brasil, uma inclusive maior da América Latina, são patrocinadores dos nossos cursos de tapeçaria, restauração de imóveis e decoração. A Bosch, a Skin, a Schurz são patrocinadores dos nossos cursos porque tem interesse em vender ferramenta para eles. E a rede de lojas que vende esses artigos também estão patrocinando, motivo pelo qual não precisamos da participação financeira da prefeitura. Coisa simples, resolvida através dos empresários. Então, já está disponibilizado. Vocês podem, a partir de hoje, matricular os catadores de vocês junto ao nosso sindicato, para que eles já possam começar a ter esses cursos, porque, como eu disse, já existe patrocinador. A última parte da nossa apresentação, que é com relação à educação, eu quero dizer a vocês que nós, do Elo Social, somos contra até o nome do Ministério da Educação. Ao nosso ver, o Ministério da Educação deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação não é responsabilidade do Estado, educação é responsabilidade dos pais. Nós já ingressamos 2 vezes com o projeto de lei do Congresso Nacional para mudar o nome do Ministério da Educação. Não fomos felizes, mas o ano que vem nós estaremos ingressando novamente com esse pedido. Nós estamos colocando nos ombros dos nossos professores uma responsabilidade muito grande, como sendo eles educadores. Eles não são educadores, eles são escolarizadores. Educação deve ser dada pelos pais. É assim que está preconizado na nossa lei. Você não precisa ter pós-graduação e nem formação universitária. Basta ter algo que no Brasil ficou raro, que é cognição. Se você tiver cognição, souber ler e escrever, e pesquisar a Constituição, não precisa ler a Constituição inteira, leia só as responsabilidades da educação. Faça o mesmo no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Código Civil, você vai concluir, porque cognição você tem, que a responsabilidade é dos pais e não do Estado. Se fosse do Estado, as crianças, quando nascessem, seriam entregues para o Estado. E se o Estado não as estivesse educando, os pais procurariam o conselho tutelar, tirava do Estado e passavam para eles a responsabilidade. Ficou fácil, ficou cômodo passar uma responsabilidade para os professores e hoje nós amargamos
últimos lugares, em algumas matérias já somos os últimos do mundo na qualidade da educação, e dá uma sensação de que a responsabilidade são dos nossos professores, coitados. Não é. A responsabilidade são dos pais. Então, há 32 anos, quando nascia o nosso projeto, nós já tínhamos isso como visão. Nossa instituição nasceu com esse objetivo: transformar o homem num bom filho, num bom marido e num bom pai. E a mulher é a mesma coisa. E como fazê-lo se nós estamos com a história do ovo e da galinha? Vamos educar primeiro os nossos professores, para depois educar os nossos alunos? Lembrando que os professores também são pais, e muitos ainda são alunos. Então, nós precisamos trocar o pneu do carro no Brasil com o carro andando, e essa é a nossa proposta. Nós precisamos educar a todos, e isso tudo ao mesmo tempo. Nosso projeto tem como foco adolescentes, mas o Brasil passou a ser um país de adolescente. Nós temos adolescentes no Brasil de 14 a 100 anos de idade. Continuam sendo adolescentes. Nós temos o presidente da República, que recentemente chamou os ministros da mais alta corte de adolescentes, que eles, por sua vez, chamaram o presidente da República de inconsequente. E qual é a diferença do adolescente para o inconsequente? É a mesma. Os dois estão em treinamento, e é por isso que nós toleramos muitas coisas que fazem os nossos filhos e netos. Eles estão em treinamento, a mentalidade ainda não está formada. Se vocês quiserem ter certeza do que eu estou dizendo, é só assistir o horário eleitoral. Vocês vão ver um grupo de adolescentes lutando por votos de um país de inconsequentes. Pessoas sem cidadania e que nós não podemos cobrar, porque eles não sabem nem o que significa a palavra cidadania. Ninguém os ensinou. Então, nós somos todos adolescentes. O nosso projeto é para adolescentes de 14 a 100 anos de idade. Não há interesse nosso em uma sala de aula com uns garotos e garotas de 15 anos, jogando papel um na cabeça do outro. Não vai adiantar nada, porque tudo que nós ali ensinarmos, no caminho de casa, eles já vão perder. E quando chegar na casa, eles vão terminar de perder. Então, com esses estudos, nós concluímos que necessário se faria desenvolvermos compactos de conhecimentos que estão ausentes da mentalidade desses adolescentes brasileiros, que vai de 14 a 100 anos. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Hoje apoia alguém, amanhã apoia outro. Isso é adolescência. Então, as matérias são cidadania, crenças, etiquetas de comportamento, lógicas, primeiros socorros, ética, política, sexologia, psicologia, saúde, administração conjunta do lar. Todas essas matérias, elas foram compactadas em 4 aulas, 4 horas, 16 horas. A única matéria que nós não conseguimos compactar para 16 horas é a matéria de saúde. Foi impossível compactar uma faculdade de medicina em apenas 16 horas. Mas fizemos um excelente trabalho em 3 módulos de 16 horas. Essas matérias, nós só temos 2 que são obrigatórias. A primeira matéria obrigatória é a matéria de cidadania. Nós entendemos, nós, instituição social, que quem não tem cidadania não tem nada e não serve para absolutamente nada. Ele não é um bom filho, não será um bom marido e não será um bom pai. Então, nós não podemos perder tempo com uma pessoa como essa, que não conhece seus direitos, seus deveres e sua obrigação. Então, a porta de entrada para tudo que nós fazemos é esse curso de cidadania, e isso se estende também aos catadores que pretendem se tornar restauradores de imóveis e decoração. E a segunda matéria, e também obrigatória, é a matéria de crenças. Quando se fala em crenças, já se imagina a parte religiosa, mas não é. A nossa instituição, ela segue o mesmo caminho do nosso país. Nós não temos e não podemos ter
ligações religiosas. Nós não somos uma instituição religiosa, nós somos uma instituição técnica. Então, nós não temos ligação nem política, nem partidária e nem religiosa. As crenças que nós trabalhamos são as crenças dominantes e crenças negativas, que nós fomos crescidos ou nós fomos criados ouvindo várias delas que habitam a nossa cabeça. Quem que nunca ouviu aquelas frases do tipo: casamento nenhum dá certo, político nenhum não presta, homem nenhum não presta, estudar não adianta. Isso não é verdade. Todos nós sabemos que não é verdade, mas elas são limitantes e muitas pessoas ainda convivem com isso. Então, é a segunda matéria que nós tornamos obrigatória, porque nós entendemos ter a necessidade de evacuar a cabeça destas pessoas com essas crenças negativas para que sobre espaço para colocar o que nós entendemos ser necessário, que são as crenças positivas. Agora, as demais 11 matérias, já que são 13, ele faz se ele quiser. Se eles acharem que é interessante fazer a matéria de etiquetas e comportamento, faz. Amanhã ele poderá ser promovido no emprego, poderá ser feliz em um relacionamento, em um casamento, porque sabe falar, sabe se vestir, sabe passar por uma entrevista. Ou não. Se ele não quiser, não faz. Continua sendo um troglodita. Nós entendemos que o casamento é uma empresa. Ele começa com um contrato social, onde a primeira pergunta a fazer é se comunhão ou separação de bens. Significa se a assinatura é individual, é conjunta. É uma empresa. Quando este casamento acaba, em momento nenhum se fala em amor, carinho, mágoas. Isso não existe. O único assunto que existe é: a empresa terminou, o que tem de responsabilidades para compartilhar, o que tem de patrimônio para compartilhar. Então, se o casamento é uma empresa, por que as pessoas não o tratam como se fosse? Sentando em uma mesa pelo menos uma vez por mês para falar sobre finanças, para falar sobre planejamento de futuro. Vocês não têm noção de quantos casamentos acabam por descontrole financeiro da família. Então, se eles acharem que é interessante, faz o curso. Faz o curso de administração conjunta do lar. Se achar que é interessante os demais cursos, faça. Faça primeiro socorros, amanhã você poderá salvar seu filho, sua esposa, ou não, porque não quis fazer. Eu não tenho esse tipo de problema. Se eu tiver, eu tenho o curso e eu poderei socorrer algum familiar meu. Quem não quiser poderá ver morrer. O problema é dele, o filho é dele. E as demais matérias também são todas opcionais. Somos uma instituição técnica, então nós não temos nenhum tipo de problema com ideologia de gênero. Nós trabalhamos com um único gênero, que é o ser humano. Então, para nós, se nasceu no corpo de mulher e é homem, mas nasceu no corpo de mulher, nasceu no corpo de homem e é mulher, para nós é indiferente. Continua sendo um ser humano e poderá participar de todos os nossos trabalhos. Não somos homofóbicos e não somos religiosos, então nós não temos nada com isso. É evidente que quando participar do curso de saúde, o profissional que lá estiver vai explicar, porque faz parte do curso, a diferença de um útero, um ovário e de uma próstata. Se entender, sem problema. O profissional que estiver ministrando o curso de psicologia, caso ele não entenda as diferenças no curso de saúde, ele poderá entender a diferença do cérebro humano masculino e feminino. O profissional que estiver ministrando primeiros socorros vai explicar os cuidados que se tem quando dos primeiros socorros de um corpo originalmente masculino e um corpo originalmente feminino. O profissional que estiver ministrando sexologia vai também explicar tecnicamente estas diferenças. Agora,
a conclusão que ele vai ter, para nós, é indiferente. Nós não fazemos nenhum tipo de apologia, não incentivamos ninguém a mudar os seus pensamentos, somos uma instituição técnica. Contrapartida da Secretaria da Educação, única e exclusivamente a utilização de espaço. Salas de aula, em momento que não estejam sendo utilizadas, para que nela possamos ministrar os nossos cursos. Não existe a parceria, que conte com verbas municipais, mas se a prefeitura quiser, poderá ser uma das patrocinadoras. Se não houver interesse da prefeitura, para nós é motivo de tristeza, porque é sinal que o prefeito está fechando as suas portas para algo que nós entendemos ser muito bom para os munícipes, mas isso não significa que os munícipes vão ser prejudicados. A prefeitura, o prefeito exerce o cargo de gerente municipal, e ele, gerenciando o município, ele deve ver tudo aquilo que é bom para o município. Se ele achar que não é bom, nós não vamos parar. Então, nós temos que chegar aí, porque aí tem brasileiros, e o chegaremos. Através da Igreja Católica, Evangélica, Centro de Mapuba, o único problema é que a fotografia que vai aparecer como trazendo essa solução não é a do prefeito. Vai aparecer a do pai de santo, do pastor e do padre, o que para nós é indiferente. Então, essa é a apresentação que nós tínhamos para fazer e fizemos. Dentro da nossa logística consta a construção de uma usina CTD aí no município de vocês. Significa que estrategicamente vocês estão preparados para receber um lixo de 100 a 200 mil habitantes que estejam ao redor. O lixo não deve percorrer mais do que 50 quilômetros depois de coletado, senão inviabiliza o lucro da empresa coletora. Menos de 100 mil habitantes inviabiliza o lucro da usina. Tudo isso já foi estudado, mas pode ser revisado. Então, contrapartida de vocês, apenas uma área de terra de 10 mil metros. O primeiro passo será assinar um termo de cooperação. Nossa procuradora que nos acompanha, a Luziane, poderá liberar para vocês esse termo de cooperação. Não gera custos. Termos de cooperação, legalmente, não geram custos, nem para a prefeitura e nem para nós. O termo ele é reincidivo. Nós precisamos continuar os nossos estudos para saber qual é o PCI do lixo, qual é o equipamento final que nós deveremos sugerir aos empresários com relação ao estado do Acre, e sem esse termo nós não teríamos como avançar. Então, eu abro a palavra para a nossa procuradora Luziane, poderá acrescentar alguma coisa que eu tenha deixado de falar, e aí estou aqui para fazê-lo. Em seguida, fico aberto a todas e quaisquer perguntas que vocês possam ter anotado e dúvidas que pairaram no ar sobre a minha apresentação. Luziane, é contigo. Bom dia. Não, por mim, hoje o senhor falou tudo, não deixou nada para mim, mas agora queremos verificar com o pessoal de Rodrigues Alves se tem alguma pergunta que querem fazer, algum comentário, podem ficar à vontade. Abram os microfones, por favor. Então, Luziane J. Teleno, não é isso? Jomar Teleno? Isso. Bom dia, eu sou Márcia, secretária de Meio Ambiente. Quero aqui agradecer, né, pela apresentação, a belíssima apresentação do projeto. Nós já tivemos outras apresentações, né, desse mesmo interesse, mas não tão com quanta relevância quanto a de vocês, esse projeto. Eu, particularmente, eu fiquei, assim, muito, né, feliz, e aí eu vou estar verificando toda a documentação. Ontem mesmo eu já fiz um estudo, né, naqueles sites que foram fornecidos a nós,
E o diferencial é que esse projeto, ele tem, assim, uma parceria, uma relação, não só com o meio ambiente, mas tem essa parceria tanto com o social e o educacional, né? E isso é importante. Então, a gente vai estar encaminhando, sentando com também o setor jurídico do município, vamos apresentar a proposta ao prefeito, porque ele não pôde participar hoje, né? Mas a secretária de gabinete está. E aí, as perguntas que eu já tinha anotado, você acabou que falando, esclarecendo todas. Mas eu gostaria só de perguntar se tem algum município já aqui do estado do Acre, no qual já sinalizou, se vocês já apresentaram o projeto, e se tem, para nós já termos assim, uma noção de que município a gente pode estar conversando, já para estar trabalhando essas parcerias. Olha, é difícil para mim dizer quantos municípios do Acre já foi apresentado o projeto, mas se você o portal de internet do Acre, que é o elosocialac.org, todos os municípios que nós já apresentamos, e eu sei que passa de 4, que nós já apresentamos aí no Acre, a apresentação lá está, o convite também, e a gravação da apresentação também lá está. Então, nós deveremos estar quase na fase final das apresentações, porque o Acre é um estado pequeno, então nós não temos... Senador Vilmar, Sena Madureira. Senador Vilmar, Sena Madureira, já são 2 municípios que a minha secretária lembrou de cabeça que nós já fizemos a apresentação. Mas o site, ele traz aí não só a relação, como também a gravação ao vivo das apresentações. E, pelo que eu me lembro, todos sinalizaram de forma positiva. Eu não vejo aí o problema da implantação do projeto no Acre, onde nós já temos, se não me falha a memória, de 5 a 6 empresários que já fazem parte da empresa SA, que será a dona destas usinas de todo o estado. Então, as coisas vão muito bem aí para o estado de vocês. Ótimo. Então, é possível fazer a liberação do termo de cooperação para a gente fazer uma análise, né? Sim, ela lhe libera logo em seguida essa reunião, tudo nosso é postado no site, ela vai lhe liberar um link, ou ela vai mandar o termo pronto, mas o modelo está no nosso site, a mesma coisa com relação às orientações, para que vocês venham, num próximo passo, indicar um terreiro, tudo também está no nosso site. Luciane pode te mandar o termo ainda hoje, no final da reunião, se assim vocês combinarem. Ótimo, então. Então, nós agradecemos, né, pela belíssima apresentação e vamos estar analisando toda a documentação e os procedimentos e apresentar o gestor maior. Ok. Mais alguém do município de Rodrigues Alves gostaria de fazer perguntas? Ciência social, educação, gabinete, estamos à disposição. Acho que ficou bem entendido, né, Luziane? Ficou. Acredito que a explicação foi boa, tá? Quero realmente agradecer a vocês. Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição, podem entrar em contato. Vocês têm meu telefone, têm meu zap, têm meu e-mail, tá? Vou te enviar, assim que terminar aqui, eu já te envio o termo de cooperação. Ótimo. Então, muito obrigada, nós que agradecemos, tá bom? Bom trabalho. Bom trabalho a vocês. Um excelente feriado. Exatamente, Dia das Crianças, né? Somos todos. Pelo menos todos. Eu ainda me considero. Eternas crianças. Até logo. Verdade. Abraços, tchau.